Olá, pessoal do quinto ano! Estão todos bem? Eu espero que sim. Então, vamos a mais uma aula de geografia. Vamos continuar estudando sobre a região Nordeste. Os tópicos de hoje são clima e as sub-regiões do Nordeste. Conteúdo presente nas páginas 78 e 79 do livro de Geografia. Então, vamos localizar, nessa figura que representa um mapa, onde está a região Nordeste. Percebam aí que essa é uma figura que representa o mapa do Brasil, sendo dividido, sendo classificado ou sendo mostrada as 5 regiões do Brasil. E dessas 5 regiões, nós temos aí, seguindo essa setas em azul, a região Nordeste, que é o nosso objeto de estudo. Tranquilo? Então, o que exatamente seria clima? Isso é um conceito de forma geral, pessoal. Clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, ou seja, são condições comportamentais que vão ser apresentadas, pela atmosfera. Mas o que seria a atmosfera? Vamos só relembrar. A atmosfera seria, então, a camada de ar que envolve o planeta Terra, certo? É a partir da atmosfera, é a partir dessa possibilidade do ar que nós conseguimos respirar, por exemplo, entre outros fenômenos que acontecem dentro dessa camada. Então, em um dado local, composto por um conjunto de condições meteorológicas. Quando nós falamos em condições meteorológicas, pessoal, nós estamos nos referindo à qualidade ou os estados do ar, como ele se classifica ou como ele está sendo apresentado, Nós podemos observar, então, a temperatura, se é mais fria, se é mais quente, se é mais alta, se é mais baixa. Podemos observar também com relação à umidade do ar. Quando é que nós dizemos que um ar tem uma alta umidade, por exemplo? Quando nós percebemos uma quantidade maior de água presente nesse ar, Também com relação ao movimento. Se nós temos uma movimentação do ar mais leve, se nós temos uma movimentação um pouco mais rápida, que aí vai acarretar, por exemplo, os ventos, ok? Então, devido à localização da região Nordeste, devido a estar localizado numa zona climática intertropical, ela é caracterizada por possuir escassez de chuvas. O que seria uma escassez de chuvas? Não é que não aconteçam chuvas no Nordeste, Nós somos um ótimo exemplo disso. Acontecem sim, porém, em algumas regiões, nós temos uma certa escassez, uma certa dificuldade, do acontecimento das chuvas. Demora um pouquinho mais, Dizemos, então, que nós temos chuvas mal distribuídas. Em algumas áreas tem uma frequência maior de chuvas em determinados períodos do ano, em outras áreas não. E isso acarreta um fenômeno chamado seca, que vai acontecer em várias áreas nordestinas, que apresenta altas temperaturas durante o ano inteiro, Então, vamos entender com essas duas figuras, pessoal, por que é dito que a região Nordeste ela está apresentada em uma zona intertropical. Vamos só compreender o que é isso. Nós dizemos que dentro do planeta Terra, para melhorar o entendimento dos tipos de clima, de acordo com a localização de cada um dos países, de cada uma das áreas, o planeta foi dividido em algumas zonas climáticas, certo? Essas zonas vão representar características que vão denominar os tipos de climas presentes naquela área, ok? No caso da região Nordeste, nós dizemos que ela está localizada na zona quente ou intertropical. Por que isso acontece? Vejam aí na primeira figura, certo? A nossa localização,
da região Nordeste presente nessa primeira figura. Vejam aí, zona quente ou intertropical. E vejamos então essa segunda figura. O que é que acontece? Vejam aí que a gente tem a representação do Sol, sabendo que o Sol ele vai fornecer calor e vai fornecer luz, não é verdade? Então, o calor do Sol ele vai determinar altas temperaturas, tranquilo? Então, pelo Nordeste está bem próximo, né? Está bem próximo, está numa área onde ele vai receber uma maior quantidade do calor do Sol, consequentemente, será uma área que vai ter altas temperaturas, ou seja, climas um pouco mais quentes. Todas as áreas que estão mais próximos da zona intertropical vão ter frequências ou vão ter uma temperatura um pouco mais elevada, certo? Professora, e as outras áreas do planeta não recebem o calor do Sol? Recebem sim. Porém, as áreas mais quentes do planeta inteiro são as áreas que estão mais próximas da zona intertropical, porque elas vão estar mais próximas da chamada linha do Equador. Vejamos então, pessoal, essa segunda figura só para a gente compreender um pouquinho melhor, certo? Lembrando que a linha do Equador, pessoal, ela é uma linha imaginária. Esses traçados que vocês estão vendo aí nessa representação do planeta Terra, né, em forma de planisfério, são traçados, são formas que o ser humano criou para ajudar a compreender melhor, certo? Então, a linha do Equador, observem aí, ela é chamada de um paralelo. Todas as áreas do planeta que estiverem mais próximos a essa linha do Equador, elas vão ter temperaturas ou elas vão ter climas mais quentes. Percebam aí que ela passa no Brasil, certo? E, por consequência, está bem próximo da região Nordeste. Então, nós dizemos que a zona climática que fica mais próxima da linha do Equador é a zona climática intertropical, que é justamente a zona climática que faz uma frequência na região Nordeste e por isso vai receber mais calor, mais iluminação do Sol e por consequência vamos ter então presença de climas mais quentes, com temperaturas mais elevadas e por consequência também teremos uma certa escassez de chuva, certo? Sabendo que o Nordeste, pessoal, ela é uma região onde nós não podemos dizer que temos as 4 estações do ano bem definidas, certo? O que a gente tem com a frequência maior? Verão e inverno, ou seja, épocas mais quentes e épocas com chuvas. Compreendendo que no Nordeste existem áreas onde existe pouca presença das chuvas, certo? Então, a localização geográfica da região Nordeste classifica ela por ser uma região com climas mais quentes, pois ela vai receber maior calor do Sol. Tranquilo? Então, sabendo que a região Nordeste é uma região muito grande, dividida, né, possui várias e várias características e uma grande diversidade, dizemos então que existem 3 tipos de climas predominantes, certo? O primeiro seria o clima equatorial úmido. Possui temperaturas elevadas. Quando nós falamos de temperaturas elevadas, pessoal, nós estamos nos referindo a temperaturas mais quentes, mais elevadas e úmidas. Como é que isso acontece? Podemos ter uma temperatura mais quente e percebermos a umidade, percebermos uma maior quantidade da água no ar. Então, dizemos que tem presença de temperaturas mais quentes, porém úmidas, podendo ser chamado também de clima de floresta. Parte do território é coberto por fragmentos, ou por partes da floresta amazônica e vegetação típica do sertão. Então, todas as áreas, pessoal, que estiverem mais próximas de floresta, lembrando que as florestas elas são vegetações bem altas, e isso possibilita sim uma maior umidade,
um maior percentual de concentração de água. Então, isso também vai influenciar no clima de uma área. E as áreas onde tem o clima equatorial, né, se caracterizam por ter uma maior umidade, pois estão próximas da vegetação de floresta amazônica. Assim como também nós temos presença da vegetação típica do sertão. E quais seriam as suas principais características? É uma vegetação com um porte menor, ou seja, com um tamanho menor, e elas não são tão próximas quanto a vegetação de floresta, no caso, a floresta amazônica, certo? E esse clima, ele é mais percebido na parte oeste do estado do Maranhão. Vejam aí nessa figura, a visibilidade dos nomes não fica muito claro, mas vocês podem perceber aí com clareza a bandeira do estado do Maranhão, certo? E essa parte azul, esse azul bem clarinho, vai representar a parte oeste do Maranhão, que é justamente a parte onde vai ter presença forte do clima equatorial úmido. Vejam aí mais uma vez essa figura que representa essa porção do Maranhão que tem essa presença desse clima, e vejam aí uma figura que representa um trecho, né, dessa vegetação da floresta amazônica. Só para lembrar, uma vegetação de floresta é aquela vegetação com árvores de um porte maior, ou seja, árvores mais altas, ficam bem próximas umas das outras, né? As folhas fazem uma certa camada, o que possibilita com que haja um acúmulo da água, certo? E tudo isso, pessoal, vai influenciar no clima de uma região, a vegetação, o solo, certo? O clima semiárido possui temperaturas elevadas o ano inteiro, ou seja, temperaturas mais quentes o ano inteiro, né? Com um clima mais seco e com poucas chuvas, ou seja, temperaturas mais quentes. Por que o clima é seco? Professora, não existe presença de água nesse tipo de clima? Nesse ar não é perceptível a presença da água? Sim, mas em pouca quantidade, pouquíssima. O ar é extremamente seco. Exatamente por não ter uma ocorrência de chuvas, não tem uma evaporação da água. Então, o ar não vai poder ter essa percepção, ter essa maior quantidade da água, certo? E esse clima também ele é característico, né, dos fenômenos de secas. O que são as secas? Está relacionado com a falta de chuva de uma localidade, certo? Se não existem chuvas, não vão fortalecer o solo vai perder seus nutrientes, consequentemente, não vai nascer vegetação. E quando nasce, é vegetação típica do sertão, porte pequeno, ou seja, tamanhos pequenos, né? Elas são afastadas umas das outras, vegetações com espinhos, porque são vegetações que vão reter um pouquinho da água nos seus espinhos, certo? E essa falta de chuva, pessoal, ela dura vários períodos de escassez, ou seja, um período bem maior, né, com alta temperatura, sem presença de chuva. Lembrando que, pessoal, as secas, ela é um fenômeno natural, certo? Ela acontece de forma natural. Professora, nós podemos acabar com esse fenômeno das secas no sertão brasileiro, sertão nordestino? Não. Nós temos que nos adaptar com isso. É uma realidade que, por consequência, é uma realidade nossa, né? Porque o estado do Ceará, onde nós vivemos, vocês podem perceber aí nessa figura, faz parte dessa área com a presença desse fenômeno caracterizado como seca, essa falta de chuva, certo? Vejam aí nessa figura, pessoal, esse tipo de solo é um solo típico, né, com a presença maior nessas áreas que tem uma predominância desse fenômeno chamado seca, né? Vejam aí que ele é um solo um pouquinho mais pobre, com essa coloração mais amarelada. Vejam essa vegetação característica de sertão, característica de solos mais pobres, porque percebam, se é uma área que não tem chuva, né, o solo ele vai ficar empobrecido, porque a gente sabe que
As plantas precisam da água para crescer e se desenvolver. Então, se tem uma escassez de chuva, vai ter uma falta de água e, por consequência, a vegetação vai sentir. Sabendo que a vegetação do Nordeste, nós dizemos que é uma vegetação esperta, muito inteligente. Ela não vai ser tão alta, né? Ela perde as folhas quando está mais seco. Por quê? Ela é uma vegetação altamente esperta, altamente inteligente. Ela se adaptou a esses períodos de seca. Nós vamos estudar isso bem direitinho na próxima aula, quando a gente falar sobre as vegetações, certo? Então, esse cenário que a gente está observando, pessoal, ele é típico das áreas de seca, típicos dessas áreas onde nós residimos, por exemplo, aqui do estado do Ceará. Sabendo que esse cenário muda completamente, é só dar uma chuva que a gente vê nessa vegetação toda verdinha, mas é uma característica do sertão, certo? Clima tropical. Apresenta duas estações bem definidas, verão e inverno, duas estações do ano bem clássicas e bem definidas. Uma seca e uma chuvosa, alternando em períodos mais quentes e algumas chuvas. A proximidade do oceano, no caso o Oceano Atlântico, faz com que ocorra índices de chuvas, ou seja, uma maior presença de chuva. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que se existe água e existe o calor do sol, o que vai acontecer com essa água? Ela vai evaporar. Quando ela evapora, ela vai subir, vai se elevar, vai se concentrar nas nuvens e depois ela vai descer para a superfície em forma de chuva, Isso é o ciclo natural da água. Então, nessas áreas onde possui o clima tropical, são áreas extremamente quentes, mas tem uma presença muito forte de chuva. Por quê? Porque a água do oceano influencia. É quente, mas tem uma presença de água muito grande, certo? E essas áreas, pessoal, observem aí na figura. Vejam na primeira figura que nós temos toda a região Nordeste, com todos os seus estados, mostrando então as suas capitais, Vejamos ali o Ceará, o nosso estado, e a nossa capital Fortaleza. E vejam que toda essa areazinha, observem na segunda figura, toda essa parte que tem o traçadozinho da linha azul bem clarinha e esse azul mais escuro, a gente diz que é uma área, ou é a parte litorânea da região Nordeste. Por que litorânea? Porque são as áreas que estão ligadas com o Oceano Atlântico. Possivelmente, as áreas que têm as chamadas praias, que são aquelas partes onde nós, turistas, os banhistas, usam para tomar banho, para mergulhar, enfim, como um aspecto turístico. Então, essa proximidade da água do oceano caracteriza essas partes do Nordeste enquanto áreas litorâneas. Vejamos aí, então, um exemplo dessas áreas que estão ligadinhas com o Oceano Atlântico, que estão próximas dessas águas do oceano, o estado do Ceará, o nosso estado, Fortaleza enquanto a capital desse estado, e essa representação, pessoal, é da praia de Iracema, certo? Sub-regiões do Nordeste. Por que sub-regiões? Porque percebam, Nordeste é uma região, mas é uma região tão grande, com características tão diferentes, a gente viu agora com relação aos climas, que há uma necessidade dela ser dividida. Então, ela é subdividida em pequenas regiões ou pequenas porções, E acontece justamente por isso, porque tem um grande território, uma grande extensão territorial, que por consequência nós vamos ter vegetações diferentes, nós vamos ter climas diferentes, nós vamos ter relevos diferentes, ok? Possui um alto índice populacional, ou seja, a população da nossa região é muito grande, é uma população que está bem distribuída em todas as partes do Nordeste. Lógico que algumas partes, alguns estados possuem uma concentração muito maior de moradores ocupando essas áreas,
E por consequência de tudo isso, é necessário que seja dividido em 4 sub-regiões, para a gente compreender ainda melhor. Então, como primeira sub-região, nós temos o meio norte, que corresponde à faixa de transição. O que é transição? Que fica mudando, né? Entre sertão semiárido e a região da Amazônia. Então, percebam que são características diferentes, mas que estão presentes nessa área chamada de meio norte, possuindo 2 climas. Clima quente e seco, que é justamente próximo das áreas do semiárido, das áreas de sertão, e quente e úmido, que é justamente próximo às áreas de maior vegetação, ou seja, as áreas de vegetação de floresta. Percebam que os 2 climas são quentes, altas temperaturas, mas um tem o ar mais seco e um vai ter o ar mais úmido, ou seja, maior presença de água ou menor presença de água. E nesse caso, a vegetação influencia bastante. O sertão é uma extensa área de clima semiárido que compreende o centro da região Nordeste, certo? Justamente onde nós estamos localizados. Quais são as grandes características desse clima semiárido? Quente e seco, com pouca presença de chuva. Está presente em quase todos os estados da região. As chuvas são escassas e mal distribuídas, como a gente já falou anteriormente. O Agreste é uma área de transição entre a zona da mata, que é uma área úmida, com presença de brejos. O que são brejos quando a gente fala de climatologia, quando a gente fala de presença de água? São aquelas áreas, pessoal, onde tem um acúmulo de água. O solo retém essa água, certo? Então, são áreas de brejo. Por quê? Porque é uma área mais úmida, certo? E o sertão semiárido, que é justamente o oposto. As áreas mais secas, as áreas mais quentes e com ar mais seco. Então, o Agreste, ele fica oscilando. Tem a parte da zona da mata, que está mais próximo das áreas com vegetação mais alta, né, de floresta, que tem um clima quente, porém o ar úmido, com a presença maior de água. E também existem partes, né, características do sertão semiárido. Temperaturas mais elevadas, climas mais quentes, porém o ar é mais seco e a presença de chuva é bem menor, né? E por isso, essas 2 classificações têm uma forte presença da produção agropecuária, ou seja, produção agrícola de diversos fins, milho, por exemplo, né? Também a produção de animais. Zona da mata compreende uma faixa litorânea. Quando a gente fala, pessoal, em faixa litorânea ou uma área litorânea, nós estamos falando das áreas que estão mais próximas das águas do oceano, no nosso caso, do Oceano Atlântico. Então, é uma área que vai compreender até 200 quilômetros de largura, que vai se estender do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. É a sub-região mais populosa e mais urbanizada, ou seja, tem uma maior quantidade de pessoas e tem uma modernidade maior. O clima é tropical úmido. Se eu digo que é tropical úmido, eu vou perceber uma presença de temperaturas elevadas, porém, por ser uma área litorânea, vai ter uma presença de água muito maior. E isso faz com que o solo seja fértil. O que é um solo fértil? Ele é rico em nutrientes para a produção da vegetação, certo? A presença de água influencia bastante. Então, um solo fértil é um solo rico. Lembrando que solo, pessoal, a gente diz que a palavra é científica, mas a gente conhece comumente como terra, ou seja, aquela terra que você vai plantar, aquele solo que você vai plantar, certo? Isso acontece justamente por ter uma regularidade maior das chuvas.
Vejamos então nessa figura, pessoal, vocês podem ver com relação às cores, onde estão localizadas cada uma dessas sub-regiões da região Nordeste, certo? Na cor verde nós temos o meio norte, nessa cor laranja nós temos o sertão, né? Nessa corzinha roxa nós temos o agreste e na cor amarela nós temos a zona da mata. Só para a gente fazer uma ressalvazinha, um lembrete, qual dessas sub-regiões o estado do Ceará, o qual nós moramos, né, nós vivemos, que é a cidade de Juazeiro do Norte, está localizada, qual dessas sub-regiões o Ceará está localizado? Pensem aí rapidinho. Pensaram? Responderam? No sertão, né, pessoal? Então, a sub-região onde o Ceará está localizado é o sertão. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não deixem de ler o conteúdo do livro, tá bom? Assistam a aula, façam suas anotações. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula. Beijinhos no coração de cada um de vocês.